Bem-vindos ao Ear Training. Este é o episódio número 30, especialmente indicado para quem está no nível iniciante e intermediário. A2, A1. Este é o seu podcast dedicado a aprimorar suas habilidades auditivas em inglês. Eu sou David Thompson, seu instrutor, e estarei aqui com vocês em cada episódio, ajudando a melhorar sua compreensão e fluência através da audição. Neste episódio, vamos dar continuidade ao tópico de pessoas famosas falando sobre Andrew Johnson. Então, vamos começar. Agora, escute as informações em português sobre o tópico que abordaremos em inglês. Andrew Johnson foi um político americano que serviu como 17º presidente dos Estados Unidos de 1865 a 1869. Ele se tornou presidente depois que Abraham Lincoln foi assassinado. Johnson era vice-presidente naquela época. Ele era um democrata e foi vice-presidente de Lincoln. Eles foram eleitos pela chapa do Partido da União Nacional. Foi quando a Guerra Civil estava terminando. Johnson queria que os estados do Sul voltassem à União rapidamente. Ele não apoiava a proteção dos escravos recém-libertados. Isso causou conflito com o Congresso liderado pelos republicanos. Este conflito levou ao seu impeachment em 1868. O Senado o absolveu por um voto. Johnson nasceu na pobreza e nunca foi à escola. Ele era aprendiz de alfaiate. Ele trabalhou em cidades fronteiriças antes de se estabelecer em Greenville, Tennessee. Ele se tornou vereador e depois prefeito de lá. Johnson foi eleito para a Câmara dos Representantes do Tennessee em 1835. Ele serviu brevemente no Senado do Tennessee. Ele foi então eleito para a Câmara dos Representantes do Iowa em 1843. Cumpriu 5 mandatos. Johnson foi governador do Tennessee por 4 anos. A legislatura o elegeu para o Senado do Iowa em 1857. Ele pressionou pelo Homestead Bill, que foi aprovado depois que ele deixou o Senado em 1862. Quando os estados do Sul formaram os Estados Confederados da América, o Tennessee estava entre eles. Mas Johnson permaneceu leal à União. Ele foi o único senador de um estado confederado que não renunciou. Em 1862, Lincoln nomeou governador militar do Tennessee. Em 1864, Lincoln o escolheu como companheiro de chapã. Eles queriam mostrar unidade nas eleições. Como vice-presidente, Johnson trabalhou para trazer os estados do Sul de volta à União. Os estados do Sul elegeram muitos ex-líderes. Eles aprovaram leis que limitavam os direitos dos escravos libertos. O Congresso recusou-se a aceitar estes líderes e aprovou leis contra as ações do Sul. Johnson vetou-os, mas o Congresso anulou os seus vetos. Johnson se opôs à 14ª emenda, que concedia cidadania aos ex-escravos. Em 1866, ele percorreu o país promovendo suas políticas. Ele tentou enfraquecer a oposição republicana. O Congresso limitou seu poder de demitir membros do gabinete. Johnson tentou demitir o secretário da Guerra, Edwin Stanton. Isso levou ao seu impeachment. Ele escapou por pouco da remoção do cargo. Ele não obteve a indicação democrata em 1868 e deixou o cargo em 1869. Johnson voltou para o Tennessee. Ele foi eleito para o Senado em 1875. Foi o único ex-presidente a servir no Senado. Ele morreu 5 meses após seu mandato. A oposição de Johnson aos direitos dos negros americanos é amplamente criticada. Os historiadores o classificam como um dos piores presidentes do Iowa. Juventude e carreira. Andrew Johnson nasceu em Raleigh, Carolina do Norte, em 29 de dezembro de 1808. Seus pais eram Jacob Johnson e Mary MacDonough, uma lavadeira. Ele tinha ascendência inglesa, escocesa, irlandesa e irlandesa. Ele tinha um irmão mais velho, William, e uma irmã, Elizabeth, que morreu jovem. Johnson frequentemente lembrava às pessoas suas origens pobres.
Seu pai, Jacob, era policial municipal antes de morrer. Ambos os pais eram analfabetos e trabalhavam como empregados de taverna. Johnson cresceu na pobreza. Ele nunca foi à escola. Jacob morreu quando Andrew tinha 3 anos. Sua mãe se tornou a única sustentadora da família. Mais tarde, ela se casou novamente com um homem chamado Turner Daughtry. A mãe de Johnson o ensinou a um alfaiate, James Selby, aos 10 anos. Ele foi obrigado a trabalhar até os 21 anos. Johnson morou com sua mãe nessa época. Ele aprendeu a ler com os habitantes da cidade que liam para os alfaiates. Ele adorava aprender e se tornou um orador talentoso. Johnson estava descontente com Selby. Ele e seu irmão fugiram. Selby ofereceu uma recompensa pelo seu retorno. Os irmãos foram para Carthage, Carolina do Norte. Johnson trabalhou como alfaiate lá. Ele se mudou para Lawrence, Carolina do Sul, temendo ser preso. Ele se apaixonou por Mary Wood e pediu em casamento, mas ela o rejeitou. Ele voltou para Raleigh, mas não conseguiu comprar sua liberdade. Temendo ser preso, ele decidiu mudar-se para o oeste. Andrew Johnson was an American politician who served as the 17th President of the United States from 1865 to 1869. Ao traduzir este texto, chegamos a Andrew Johnson foi um político americano que serviu como o 17º presidente dos Estados Unidos de 1865 a 1869. He assumed the presidency following the assassination of Abraham Lincoln, as he was vice president at that time. A tradução literal deste texto seria: ele assumiu a presidência após a assassinação de Abraham Lincoln, pois era vice-presidente na época. Johnson was a Democrat who ran with Abraham Lincoln on the National Union Party ticket, coming to office as the Civil War concluded. A tradução literal deste texto seria: Johnson era um democrata que concorreu na chapa do Partido Nacional União, junto com Abraham Lincoln, chegando ao cargo enquanto a Guerra Civil estava concluída. He favored quick restoration of the seceded states to the Union without protection for the newly freed people who were formerly enslaved. A tradução literal deste texto seria: ele era favorável à rápida restauração dos estados que se separaram à União sem proteção para as novas pessoas libertadas que anteriormente eram escravizadas. This led to conflict with the Republican-dominated Congress, culminating in his impeachment by the House of Representatives in 1868. O equivalente em português deste texto é: isso resultou em conflito com o Congresso dominado pelos republicanos, chegando à sua acusação e impeachment pelo presidente da Câmara dos Representantes em 1868. He was acquitted in the Senate by one vote. O significado deste texto é: ele foi absolvido no Senado por uma votação. Johnson was born into poverty and never attended school. A tradução literal deste texto seria: Johnson nasceu na pobreza e nunca frequentou a escola. He was apprenticed as a tailor and worked in several frontier towns before settling in Greenville, Tennessee, serving as an alderman and mayor before being elected to the Tennessee House of Representatives in 1835. O equivalente em português deste texto é: ele foi aprendiz de sastrúrio e trabalhou em várias cidades fronteiriças antes de se estabelecer em Greenville, Tennessee, exercendo a função de vereador e prefeito, antes de ser eleito, para a Câmara dos Representantes do Tennessee, em 1835. After briefly serving in the Tennessee Senate, Johnson was elected to the House of Representatives in 1843, where he served 5 two-year terms. O equivalente em português deste texto é: após brevemente ter servido no Senado do Tennessee, Johnson foi eleito para a Câmara dos Representantes em 1843, onde serviu 5 mandatos de 2 anos. He became governor of Tennessee for 4 years and was elected by the legislature to the Senate in 1857. A versão traduzida deste texto é: ele foi governador do Tennessee por 4 anos e eleito pela Assembleia Legislativa para o Senado em 1857. During his congressional service, he sought passage of the Homestead Bill, which was enacted soon after he left his Senate seat in 1862. Convertendo este texto obtemos:
Durante sua gestão no Congresso, ele procurou a aprovação do projeto de lei da colonização, que foi promulgado pouco tempo depois dele ter deixado seu assento no Senado em 1862. Southern slave states seceded to form the Confederate States of America, including Tennessee, but Johnson remained firmly with the Union. Convertendo este texto obtemos: os estados escravocratas do Sul se separaram para formar os Estados Confederados da América, incluindo Tennessee, mas Johnson permaneceu firme com a União. He was the only sitting senator from a Confederate state who did not resign his seat upon learning of his state's secession. Este texto traduz-se como: ele era o único senador sentado de um estado confederado que não renunciou seu assento após saber da sua secessão. In 1862, Lincoln appointed him as military governor of Tennessee after most of it had been retaken. O equivalente em português deste texto é: em 1862, Lincoln nomeou governador militar de Tennessee após a maior parte do estado ter sido recuperada. In 1864, Johnson was a logical choice as running mate for Lincoln, who wished to send a message of national unity in his re-election campaign, and became vice president after a victorious election in 1864. O significado deste texto é: em 1864, Johnson foi uma escolha lógica como companheiro de chapa para Lincoln, que desejava enviar uma mensagem de unidade nacional em sua campanha de reeleição, e se tornou vice-presidente após uma eleição vitoriosa em 1864. Johnson implemented his own form of presidential reconstruction, a series of proclamations directing the seceded states to hold conventions and elections to reform their civil governments. A versão traduzida deste texto é: Johnson implementou sua própria forma de reconstrução presidencial, uma série de proclamações diretando os estados que se separaram a realizarem convenções e eleições para reformar seus governos civis. Southern states returned many of their old leaders and passed black codes to deprive the freedmen of many civil liberties, but congressional Republicans refused to seat legislators from those states and advanced legislation to overrule the Southern actions. O significado deste texto é: os estados do Sul retornaram muitos de seus antigos líderes e aprovaram códigos negros para privar os ex-escravos de vários direitos civis. Mas os republicanos do Congresso se recusaram a assentar legisladores dos estados e avançaram em legislação para anular as ações sulistas. Johnson vetoed their bills, and congressional Republicans overrode him, setting a pattern for the remainder of his presidency. Convertendo este texto obtemos: Johnson vetou suas leis e os republicanos do Congresso as revogaram, estabelecendo um padrão para o resto de sua presidência. Johnson opposed the 14th Amendment, which gave citizenship to former slaves. A interpretação deste texto é: Johnson se opôs ao 14º emendamento que concedeu cidadania aos antigos escravos. In 1866, he went on an unprecedented national tour promoting his executive policies, seeking to break Republican opposition. Este texto pode ser traduzido como: em 1866, ele fez uma turnê nacional sem precedentes para promover suas políticas executivas, buscando quebrar a oposição republicana. As the conflict grew between the branches of government, Congress passed the Tenure of Office Act restricting Johnson's ability to fire cabinet officials. Este texto pode ser traduzido como: como o conflito entre as branches do governo aumentou, o Congresso aprovou a Lei de Contrato de Função, restringindo a capacidade de Johnson para demitir funcionários da cabine. He persisted in trying to dismiss Secretary of War Edwin Stanton, but ended up being impeached by the House of Representatives and narrowly avoided conviction in the Senate. Convertendo este texto obtemos: ele persistiu em tentar dispensar o secretário de guerra Edwin Stanton, mas acabou sendo denunciado no Conselho dos Representantes e apenas evitou a condenação no Senado com uma abaixo-assinada estreita. He did not win the 1868 Democratic presidential nomination and left office the following year. A interpretação deste texto é: ele não ganhou a nomeação democrata presidencial de 1868 e deixou o cargo no ano seguinte. Johnson returned to Tennessee after his presidency and gained some vindication,
when he was elected to the Senate in 1875, making him the only president to afterwards serve in the Senate. Convertendo este texto obtemos: Johnson retornou para o Tennessee após sua presidência e obteve alguma vingança quando foi eleito para o Senado em 1875, fazendo dele o único presidente a servir depois no Senado. He died 5 months into his term. A versão traduzida deste texto é: ele faleceu 5 meses depois de ter assumido o cargo. Johnson's strong opposition to federally guaranteed rights for Black Americans is widely criticized. A tradução literal deste texto seria: a forte oposição de Johnson à garantia federal dos direitos para americanos negros é amplamente criticada. Historians have consistently ranked him one of the worst presidents in American history. Ao traduzir este texto, chegamos a: os historiadores consistentemente o classificam como um dos piores presidentes na história americana. Early life and career. Este texto pode ser traduzido como: vida inicial e carreira. Childhood. A versão traduzida deste texto é: infância. Andrew Johnson was born in Raleigh, North Carolina, on December 29, 1808, to Jacob Johnson and Mary McDonough, a laundress. O significado deste texto é: Andrew Jackson foi nascido em Raleigh, Carolina do Norte, no dia 29 de dezembro de 1808, para Jacob Johnson e Mary McDonough, uma costureira. He was of English, Scots-Irish, and Irish ancestry. Ao traduzir este texto, chegamos a: ele era de ascendência inglesa, escocesa irlandesa e irlandesa. He had a brother William, 4 years his senior, and an older sister Elizabeth, who died in childhood. A interpretação deste texto é: ele tinha um irmão mais velho chamado William, 4 anos mais velho que ele, e uma irmã mais velha chamada Elizabeth, que faleceu na infância. Johnson's birth in a 2-room shack was a political asset in the mid-19th century, and he would frequently remind voters of his humble origins. Convertendo este texto obtemos: a nascença de Johnson em uma cabana de 2 quartos foi um ativo político no século XIX, e ele frequentemente se referia aos eleitores sobre suas simples origens. Jacob Johnson was a poor man, as had been his father, William Johnson, but he became town constable of Raleigh before marrying and starting a family. O equivalente em português deste texto é: Jacob Johnson foi um homem pobre, como também fora seu pai, William Johnson, mas ele se tornou guardião da cidade de Raleigh antes de se casar e começar uma família. Jacob Johnson had been a porter for the State Bank of North Carolina, appointed by William Polk, a relative of President James K. Polk. Este texto traduz-se como: Jacob Johnson tinha sido um porteiro do Banco Estadual da Carolina do Norte, designado por William Polk, um parente do presidente, James K. Polk. Both Jacob and Mary were illiterate and had worked as tavern servants, while Johnson never attended school and grew up in poverty. A versão traduzida deste texto é: ambos Jacó e Maria eram analfabetos e haviam trabalhado como servos em uma taberna, enquanto Johnson nunca frequentou a escola e cresceu na pobreza. Jacob died of an apparent heart attack while ringing the town bell, shortly after rescuing 3 drowning men, when his son Andrew was 3 crowd. A interpretação deste texto é: Jacob morreu de um ataque cardíaco aparente enquanto tocava a sineta do bairro, logo após resgatar 3 homens que se afogavam, quando seu filho Andrew tinha 3 anos. Polly Johnson worked as a washerwoman and became the sole support of her family. Ao traduzir este texto, chegamos a: Polly Johnson trabalhou como lavadora de roupas e se tornou o único sustento de sua família. Her occupation was then looked down on, as it often took her into other homes unaccompanied. O equivalente em português deste texto é: sua ocupação na época era desaprovada, pois frequentemente a levava a outros lares sem acompanhamento. Since Andrew did not resemble either of his siblings, there are rumors that he may have been fathered by another man. O significado deste texto é: desde que Andrew não se assemelhava aos 2 irmãos, há boatos de que ele pode ter sido paiado por outro homem. Polly Johnson eventually remarried to a man named Turner Daughtry,
who was as poor as she was. Este texto pode ser traduzido como: eventualmente Polly Johnson se casou novamente com um homem chamado Turner Daltrey, que era tão pobre quanto ela. Johnson's mother apprenticed her son William to a tailor, James Selby. A tradução literal deste texto seria: a mãe de Johnson colocou seu filho William como aprendiz de costureiro em um sastroy, James Selby. Andrew also became an apprentice in Selby's shop at age 10 and was legally bound to serve until his 21st birthday. A interpretação deste texto é: Andrew também se tornou um aprendiz em sua loja de comércio à idade de 10 anos e foi legalmente obrigado a servir até seu aniversário de 21 anos. Johnson lived with his mother for part of his service, and one of Selby's employees taught him rudimentary literacy skills. Ao traduzir este texto, chegamos a: Johnson viveu com sua mãe por parte de seu serviço, e um dos empregados de Selby lhe ensinou habilidades básicas de leitura. His education was augmented by citizens who would come to Selby's shop to read to the tailors as they worked. Ao traduzir este texto, chegamos a: sua educação foi aumentada por cidadãos que vinham para a loja de Selby para ler para os sastradores enquanto trabalhavam. Even before he became an apprentice, Johnson came to listen. A interpretação deste texto é: antes mesmo de se tornar aprendiz, Johnson veio a ouvir. The readings caused a lifelong love of learning, and one of his biographers, Annette Gordon Reed, suggests that Johnson, later a gifted public speaker, learned the art as he threaded needles and cut cloth. O significado deste texto é: as leituras causaram um amor de vida para aprender. E uma de suas biógrafas, Annette Gordon Reed, sugerem que Johnson, posteriormente um orador público dotado, aprendeu a arte enquanto costurava agulhas e cortava tecido. Johnson was not happy at James Selby's, and after about 5 years, both he and his brother ran away. Convertendo este texto obtemos: Johnson não estava feliz na casa de James Selby, e depois de cerca de 5 anos, ele e seu irmão fugiram. Selby responded by placing a reward for their return. $10 reward. Ao traduzir este texto, chegamos a: Selby respondeu colocando uma recompensa pela sua recuperação. $10 de recompensa. Ran away from the subscriber, 2 apprentice boys, legally bound, named William and Andrew Johnson, to any person who will deliver said apprentices to me in Raleigh, or I will give the above reward for Andrew Johnson alone. The brothers went to Carthage, North Carolina, where Andrew Johnson worked as a tailor for several months. Convertendo este texto obtemos: corriam de parte do assinante 2 aprendizes, vinculados legalmente, denominados William e Andrew Johnson, para qualquer pessoa que entregar os menores a mim em Raleigh. Ou eu darei o prêmio acima mencionado por Andrew Johnson sozinho. Os irmãos se dirigiram para Carthage, Carolina do Norte, onde Andrew Johnson trabalhou como sastrão por vários meses. Fearing he would be arrested and returned to Raleigh, Johnson moved to Lawrence, South Carolina. Este texto pode ser traduzido como: temendo que fosse preso e devolvido a Raleigh, Johnson se mudou para Lawrence, na Carolina do Sul. He found work quickly, met his first love, Mary Wood, and made her a quilt as a guy-feet. However, she rejected his marriage proposal. O equivalente em português deste texto é: ele encontrou trabalho rapidamente, conheceu sua primeira amor, Mary Wood, e lhe fez um cobertor como presente. No entanto, ela rejeitou sua proposta de casamento. He returned to Raleigh, hoping to buy out his apprenticeship but could not come to terms with Selby. O significado deste texto é: ele voltou para Raleigh, esperando comprar sua aprendizagem, mas não conseguiu chegar a um acordo com Selby. Unable to stay in Raleigh, where he risked being apprehended for abandoning Selby, he decided to move west. Este texto pode ser traduzido como: incapaz de permanecer em Raleigh, onde corria o risco de ser preso por abandono de Selby, decidiu-se a mudar para o oeste. Agora, vamos ouvir a aula completa em inglês. Andrew Johnson was an American politician who served as the 17th President of the United States from 1865 to 1869.
He assumed the presidency following the assassination of Abraham Lincoln, as he was vice president at that time. Johnson was a Democrat who ran with Abraham Lincoln on the National Union Party ticket, coming to office as the Civil War concluded. He favored quick restoration of the seceded states to the Union without protection for the newly freed people who were formerly enslaved. This led to conflict with the Republican-dominated Congress, culminating in his impeachment by the House of Representatives in 1868. He was acquitted in the Senate by one vote. Johnson was born into poverty and never attended school. He was apprenticed as a tailor and worked in several frontier towns before settling in Greenville, Tennessee, serving as an alderman and mayor before being elected to the Tennessee House of Representatives in 1835. After briefly serving in the Tennessee Senate, Johnson was elected to the House of Representatives in 1843, where he served 5 two-year terms. He became governor of Tennessee for 4 years and was elected by the legislature to the Senate in 1857. During his congressional service, he sought passage of the Homestead Bill, which was enacted soon after he left his Senate seat in 1862. Southern slave states seceded to form the Confederate States of America, including Tennessee, but Johnson remained firmly with the Union. He was the only sitting senator from a Confederate state who did not resign his seat upon learning of his state's secession. In 1862, Lincoln appointed him as military governor of Tennessee after most of it had been retaken. In 1864, Johnson was a logical choice as running mate for Lincoln, who wished to send a message of national unity in his re-election campaign, and became vice president after a victorious election in 1864. Johnson implemented his own form of presidential reconstruction, a series of proclamations directing the seceded states to hold conventions and elections to reform their civil governments. Southern states returned many of their old leaders and passed black codes to deprive the freedmen of many civil liberties, but congressional Republicans refused to seat legislators from those states and advanced legislation to overrule the Southern actions. Johnson vetoed their bills, and congressional Republicans overrode him, setting a pattern for the remainder of his presidency. Johnson opposed the 14th Amendment, which gave citizenship to former slaves. In 1866, he went on an unprecedented national tour promoting his executive policies, seeking to break Republican opposition. As the conflict grew between the branches of government, Congress passed the Tenure of Office Act restricting Johnson's ability to fire cabinet officials. He persisted in trying to dismiss Secretary of War Edwin Stanton, but ended up being impeached by the House of Representatives and narrowly avoided conviction in the Senate. He did not win the 1868 Democratic presidential nomination and left office the following year. Johnson returned to Tennessee after his presidency and gained some vindication when he was elected to the Senate in 1875, making him the only president to afterward serve in the Senate. He died 5 months into his term. Johnson's strong opposition to federally guaranteed rights for Black Americans is widely criticized. Historians have consistently ranked him one of the worst presidents in American history. Early life and career. Childhood. Andrew Johnson was born in Raleigh, North Carolina, on December 29, 1808, to Jacob Johnson and Mary McDonough, a laundress. He was of English, Scots-Irish, and Irish ancestry. He had a brother William, 4 years his senior, and an older sister Elizabeth, who died in childhood. Johnson's birth in a 2-room shack was a political asset in the mid-19th century, and he would frequently remind voters of his humble origins. Jacob Johnson was a poor man, as had been his father, William Johnson, but he became town constable of Raleigh before marrying and starting a family. Jacob Johnson had been a porter for the State Bank of North Carolina, appointed by William Polk, a relative of President James K. Polk. Both Jacob and Mary were illiterate and had worked as tavern servants, while Johnson never attended school and grew up in poverty. Jacob died of an apparent heart attack while ringing the town bell, shortly after rescuing 3 drowning men when his son Andrew was 3 crow. Polly Johnson worked as a washerwoman and became the sole support of her family. Her occupation was then looked down on, as it often took her into other homes unaccompanied. Since Andrew did not resemble either of his siblings, there are rumors that he may have been fathered by another man.
Polly Johnson eventually remarried to a man named Turner Daughtry, who was as poor as she was. Johnson's mother apprenticed her son William to a tailor, James Selby. Andrew also became an apprentice in Selby's shop at age 10 and was legally bound to serve until his 21st birthday. Johnson lived with his mother for part of his service, and one of Selby's employees taught him rudimentary literacy skills. His education was augmented by citizens who would come to Selby's shop to read to the tailors as they worked. Even before he became an apprentice, Johnson came to listen. The readings caused a lifelong love of learning, and one of his biographers, Annette Gordon Reed, suggests that Johnson, later a gifted public speaker, learned the art as he threaded needles and cut cloth. Johnson was not happy at James Selby's, and after about 5 years, both he and his brother ran away. Selby responded by placing a reward for their return. $10 reward. Ran away from the subscriber, 2 apprentice boys, legally bound, named William and Andrew Johnson, to any person who will deliver said apprentices to me in Raleigh, or I will give the above reward for Andrew Johnson alone. The brothers went to Carthage, North Carolina, where Andrew Johnson worked as a tailor for several months. Fearing he would be arrested and returned to Raleigh, Johnson moved to Lawrence, South Carolina. He found work quickly, met his first love, Mary Wood, and made her a quilt as a guy-feet. However, she rejected his marriage proposal. He returned to Raleigh, hoping to buy out his apprenticeship, but could not come to terms with Selby. Unable to stay in Raleigh, where he risked being apprehended for abandoning Selby, he decided to move west. Obrigado por nos acompanhar este episódio. Não se esqueça de curtir nosso canal, ativar o sininho para ser avisado quando um novo episódio sair. Até lá, continue ouvindo e aprendendo.